Paulo era único entre os apóstolos. Diferentemente do restante, ele nunca conviveu com Cristo durante o ministério terreno de Nosso Senhor. Na verdade, ele não se encaixava bem no círculo dos 12 discípulos, os quais eram, em sua maioria, galileus provinciais comuns, sem credenciais espirituais ou influência acadêmica. Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos dar início a mais um vídeo. Eu quero já apresentar este livro aqui, ó, Uma Vida Fiel, do autor John MacArthur. Tudo sobre Paulo, de Atos a sua carta. A editora Thomas Nelson, capa dura. A qualidade do livro é muito bom. A letra também é agradável de ler. E aí, como de costume, eu quero fazer a leitura da parte de trás e também apresentar a introdução, tá bom? Mais algumas informações importantes sobre este livro é que ele tem mais ou menos 650 páginas, tá bom? Vamos ler a parte de trás, ok? Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, fecha aspas. Era assim, de forma modesta, que uma das figuras mais importantes da história do cristianismo costumava se apresentar. De perfil único entre os apóstolos, Paulo foi bem instruído na lei e na tradição judaica e era respeitado entre seus pares judeus. No entanto, após ter um encontro com o próprio Cristo ressurreto e assim se converter, dedicou sua vida a pregar Jesus e a servi-lo. Do pastor e professor John MacArthur, Uma Vida Fiel é a harmonia inédita da mensagem e da obra de Paulo. Assim como em Uma Vida Perfeita, é o outro livro que ele também escreveu, que tem Jesus como personagem principal. Eu vou deixar aqui para os irmãos conhecerem, eu tenho ele no Kindle, eu não tenho ele no físico, mas eu tenho ele no Kindle. Eu vou deixar a imagem deste livro aqui, tá bom? Este livro, esse aqui, percorre cronologicamente o ministério de Paulo, passando por textos dos evangelhos, de Atos e, claro, das epístolas paulinas. Nesta obra, John MacArthur conduz o leitor versículo a versículo pela jornada fascinante da vida de Paulo e apresenta textos introdutórios a cada uma de suas cartas. Uma Vida Fiel é um minucioso trabalho de um dos mestres cristãos mais conhecidos de nosso tempo acerca de um dos nomes mais importantes da fé cristã, tá bom? Em outra feita, nós estaremos também lendo um livro do Dr. N.T. Wright, tá bom? Que é Paulo, uma biografia. Eu não tenho ele aqui perto, ele está ali, mas eu prometo também fazer uma resenha, uma leitura introdutória sobre este livro. Vamos para a introdução do livro. A introdução, querido, é um pouco extensa, mas eu preciso ler para que você compreenda o livro. Esse vídeo só vai ficar na parte introdutória. Porém, se eu achar necessário nós lermos algumas questões, alguns evangelhos, algumas partes deste livro que vai tratar do apóstolo Paulo, eu vou ler com os irmãos, tá bom? Vamos para a introdução. A introdução diz assim, deixa eu deixar bem aqui, para melhor nós lermos. Diz assim, Paulo, uma vida de fidelidade ao evangelho. Paulo era único entre os apóstolos. Diferentemente do restante, ele nunca conviveu com Cristo durante o ministério terreno de Nosso Senhor. Na verdade, ele não se encaixava bem no círculo dos 12 discípulos, os quais eram, em sua maioria, galileus provinciais comuns, sem credenciais espirituais ou influência acadêmica. Dentre os 12, 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, um cobrador de impostos, Mateus, e um ex-zelote, Simão, formavam o grupo dos mais conhecidos e mais influentes. Uma mistura de trabalhadores e párias da sociedade. Por outro lado, Paulo, ou mais precisamente Saulo de Tarso, como era conhecido naqueles dias, era um rabino respeitado, bem educado e letrado, nascido em uma família de fariseus e completamente treinado nas tradições do farisaísmo ultra-ortodoxo. Ele era incrivelmente cosmopolita, cidadão romano, viajante sazonal, ilustre especialista em direito, nascido em Tarso, educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, Atos capítulo 22, versículo 3, e cheio de zelo, um hebreu de hebreus. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, escreveu ele, ainda mais. Filipenses, ele diz, eu ainda mais. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Seu currículo sempre superou de todos os outros. Saulo de Tarso nunca
perderia nenhuma disputa de realizações intelectuais ou acadêmicas. Nesse sentido, ele está em nítido constante contraste com todos os outros apóstolos. O mentor de Saulo, Gamaliel, era de todas as formas o rabino mais prestigiado e influente do início do século I em Jerusalém. Gamaliel era neto do lendário Eliel, o velho, um dos rabinos mais instruídos e citado de todos os tempos. Atos, capítulo 5, versículo 34, nos diz que Gamaliel era respeitado por todo o povo e possuía claramente uma tremenda influência no Sinédrio, versículos 34 a 40. Esse conselho, composto por 71 sacerdotes e estudiosos de elite, era o mais alto tribunal de assuntos religiosos do judaísmo. Nos tempos de Paulo e de Jesus, o Sinédrio, como corporação, era notoriamente corrupto e muitas vezes motivado por pura conveniência política. Mas Gamaliel se destacava, mesmo na narrativa do Novo Testamento, como um homem instruído, pacífico, cauteloso e basicamente honrado. O Mishnah, um registro das tradições orais hebraicas do início do século III, refere-se a ele como Gamaliel, o Velho, e o cita inúmeras vezes. Em todo o mundo não havia estudioso hebraico de tal importância tão venerado, e Saulo de Tarso foi treinado a seus pés. As credenciais acadêmicas do apóstolo eram impressionantes de todas as formas. Antes de seu famoso encontro com Jesus ressuscitado, na estrada de Damasco, Saulo de Tarso desprezava qualquer desafio às tradições dos fariseus. Quando o encontramos pela primeira vez na Escritura, ele é um jovem, Atos, capítulo 7, versículo 58, tão completamente averso a Cristo e tão hostil à fé dos seguidores de Jesus, que preside o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Prestando seu testemunho anos depois, Paulo confessou, e fui exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Atos capítulo 26, dos versículos 10 a 11. O fato de ter direito a voto em tais questões sugere que ele era membro do Sinédrio, porque fazia parte de um tribunal designado por eles para julgar dissidentes religiosos. Raramente, jovens eram designados para esses cargos, mas Paulo era claramente um estudioso precoce, que se destacou em sua geração como ativista zeloso, trabalhador preparado, administrador talento e forte executor. Ele provavelmente também era um político habilidoso. No entanto, após sua dramática conversão no caminho para Damasco, Paulo tornou-se um homem completamente diferente. Ele rejeitou toda a pretensão de superioridade e abandonou a noção de que a sabedoria humana poderia acrescentar algo de valor à pregação do evangelho, e opôs-se enfaticamente a qualquer sugestão de que eloquência e erudição pudesse aumentar o poder do evangelho. Portanto, esforçou-se ao máximo para não enfatizar suas próprias realizações intelectuais e acadêmicas, a fim de não prejudicar inconscientemente a simplicidade da mensagem evangelística. Para a igreja em Corinto, ele escreveu: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente e nem com muita sabedoria para para declarar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu fui com fraqueza, e minha pregação, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 1 a 5. Em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 5 a 6, com o objetivo de refutar as alegações de alguns falsos mestres, Paulo precisou listar algumas de suas mais impressionantes realizações religiosas e acadêmicas, mas ele acrescentou rapidamente: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda.
comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por qual perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ainda assim, o intelecto imponente de Paulo transparece de forma óbvia. Só aqui, muito bem. Isso. Ele, na maneira como ele escreveu, como ele trabalhou, e nas palavras que escreveu, ele poderia, com igual entusiasmo, citar trechos em grego dos antigos poetas do Mediterrâneo, ou citar de memória qualquer número de passagem das escrituras hebraicas. Ele falou com confiança e ousadia aos filósofos da elite de Atenas e também foi destemido nas cortes reais, onde sua vida estava em risco. Ninguém o intimidava. Pelo contrário, sua missão motriz era permanente na sala do trono da capital romana, dar seu testemunho perante César e assim pregar o evangelho ao governante mais poderoso do mundo, no centro do maior e mais abrangente império daqueles tempos. Então, querido, essa é a primeira parte desta introdução. Eu estarei fazendo outras partes, outros vídeos dessa introdução. Porém, é necessário destacarmos alguns pontos importantes. Aqui o autor, Dr. John MacArthur, ele faz uma exposição acerca do apóstolo Paulo antes da sua conversão. O quanto o nível acadêmico, o nível intelectual e a sua, como a gente pode dizer, a sua influência lá no Sinédrio eram notórios. Então, para que você possa ter um interesse, é necessário você adquirir este livro, comprar e ler. E eu quero agradecer a você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.